meus amigos? Tudo jóia? Eu tô meio fora da câmera aqui, né? Deixa eu me centralizar aqui na câmera. Cara, é o seguinte, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos falar aqui sobre histórias, né? Vamos criar uma série aqui no canal falando sobre passo a passo para você trabalhar com o aplicativo, falando sobre as histórias, né, que aconteceram nesses anos que eu tô no aplicativo. Já estou indo para quase 8 anos e teve algumas mudanças, algumas para melhor, outras para pior. Então, se você não conhece a história dos aplicativos aqui no Brasil, então nesses vídeos aqui, nessa série de vídeos que vai durar uma semana mais ou menos, eu vou contar para vocês as histórias, né? Tô tentando arrumar aqui para ficar legal a iluminação, cara, mas tá meio difícil. Eu peguei um lugar aqui em casa para gravar para vocês, né? Até porque esse vídeo eu prefiro fazer sentadinho aqui em casa, com muita calma e conseguindo mostrar algumas coisas para vocês também, tá? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a parceria de locação dos aplicativos, a parceria de locação da Uber com as locadoras, tá? E é uma história que eu consigo falar com bastante propriedade, porque eu fui desses caras, né, que assim, teve essa parceria de locação com a Uber e tudo mais, né? Deixa eu tentar melhorar tentar corrigir acho que agora, não, eu tenho que ficar parado, estático aqui, assim, pronto. Aí agora vai corrigir talvez essa iluminação que fica indo e voltando, talvez. Então, o que acontece? A Uber, ela começou a observar no ano de 2017 para 2018, a Uber começou a observar que existia um fenômeno crescente dentro da plataforma, tá? Por que eu digo a Uber? Porque foi a primeira a observar isso, foi a primeira empresa. Já existia a 99, já existia a Cabify na época, que hoje em dia não tem mais no Brasil, e eram essas três empresas, Uber, 99 e Cabify, tá? E a Uber começou a observar que dentro do aplicativo dela tinha muito motorista com carro alugado, tá? Muita gente que alugava o carro e trabalhava com o aplicativo. Mas quando isso começou? Então vamos voltar um pouquinho mais para trás. Quando a Uber chegou no Brasil, foi em São Paulo, foi em 2014 que a Uber chegou, 2014, apenas com a categoria Black, Uber Black, tá? Você se cadastrava para dirigir, você tinha que ter um carro que fosse condizente com essa categoria, tá? Com a categoria Black. E não só isso, além de ter um carro condizente com a categoria Black, você tinha que ter um iPhone. Se você não tivesse um iPhone, a Uber te cedia esse iPhone para você trabalhar, porque a Uber, quando chegou em São Paulo, ela só funcionava em iPhone, tá? Então, esse já era a primeira barreira de entrada, né? Então, você tinha que ter um carro Black, né? Que na época era, sei lá, era Cruze, era Ômega, era... Cruze não, que não existia, né? Era Ômega, era... O meu carro hoje, naquela época, seria Black, tá? 2014, que era um Peugeot Grife, top de linha. No meu caso, o meu carro não seria, porque... Não, podia ser, porque podia ser manual, mas teria que ser preto. Então a exigência era, o carro tinha que ser preto e ele tinha que ser um carro premium, tá? Para você tinha que ser um carro top de linha, premium, preto, para você entrar na Uber, tá? Então na época era essa uma das exigências, né, para você começar. O que aconteceu? A Uber, depois de 2 anos de operação no Brasil, final de 2015 para 2016, ela percebeu que se ela criasse uma categoria mais popular, ela atingiria mais gente no Brasil. Então ela criou o UberX, tá? E foi nessa aí que eu entrei. Quando foi criado o UberX, muita gente que entrou para trabalhar no UberX, alguns tinham seus carros, que já eram carros populares, né? Ou você alugava um carro, tá? Então o que eu fiz? Eu fui lá e aluguei um carro. Até então a plataforma não dizia que não podia ser carro alugado. Ela não dizia nada. Então você ia lá, alugava um carro, cadastrava o carro. Quando foi em 2017, eles perceberam que o pessoal começou a ter muito carro alugado na plataforma. Então o que eles fizeram?
na época, a Uber tinha um projeto que ela colocava na rua alguns funcionários da empresa Uber, disfarçados de passageiros pelos carros na cidade, tá? E eu tive a felicidade ou infelicidade, dependendo do que né, estivesse acontecendo, de pegar um funcionário desse no meu carro. E por conta disso eu acabei sendo convidado para uma reunião lá na sede da Uber, que na época era na Barra Funda, para decidir sobre a questão da locação, né? Por quê? Porque a Uber começou a perceber que muita gente alugava os carros, mas tinha dificuldade de alugar, porque para alugar um carro não era tão simples, né? Você precisava ter um nome limpo, você precisava ter um cartão de crédito com limite do valor da locação, e você precisava ter como pagar essa locação, né? Você tinha que comprovar isso, coisa e tal, era bem chato. Então muita gente começou a se aproveitar disso. Então pessoas que tinham um cartão com limite bom, no nome limpo, o que eles fizeram? Começaram a criar um negócio. Eles sublocavam o carro. Então eles iam lá, alugavam o carro e sublocavam o carro para você, tá? O primeiro carro que eu aluguei no aplicativo foi um Sandero, acho que 2018, completão, tá? Completão, tinha multimídia, tinha tudo. Pra época era um carro muito top, assim. E eu aluguei nesse esquema, porque na época o meu nome estava sujo, e eu subloquei. Então eu pagava por semana de aluguel R$700. Isso lá em 2017, tá? 700 pau de aluguel por semana eu pagava para rodar com aquele Sandero. Por quê? Porque o cara me cobrava o valor do aluguel que ele pagava a locadora, que ele pagava por mês, não era semanal, e me cobrava mais aquele valor 2 vezes por ele ter alugado para mim, tá? Então era assim que funcionava. O contrato de locação foi feito no meu nome, mas ele, por ser o avalista do contrato, que era isso que eles faziam, né? O cara entrava como avalista do contrato, ele alugava para mim, tá? Então era meio que uma sublocação. E aí a Uber percebeu isso, viu que tinha muito motorista pagando caro pra caramba na locação, porque na época, para você ter uma ideia, o Sandero, a locação do Sandero era R$1.200 por mês. E aí o cara me cobrava mais R$1.200 em cima, ia para R$1.400, ele me cobrava esses R$1.200 só por me emprestar o cartão e por pagar a locação. Então, tipo assim, lógico, talvez se ele cobrasse uma taxinha, era R$1.200, ele cobrava mais R$500 por fazer o serviço de alugar para mim, ok, eu acharia justo, mas, cara, era o mesmo valor 2 vezes, tá ligado? Então era um negócio bem abusivo mesmo. E aí eu pagava, eu saía para trabalhar, fazia a grana, pagava de boa. Aí um belo dia me convidaram para essa reunião na Uber, eu fui, quando chegou lá, eles falaram, olha, a gente tem observado que cada vez mais o pessoal está cadastrando carro alugado na plataforma. A gente quer saber como vocês alugam esses carros. De que forma que funciona, porque a gente já ouviu dizer de alguns motoristas que alguns alugam assim, alguém vai lá, aluga para ele e subloca, né? E aí o cara paga e coisa e tal. E aí o pessoal falou, bastante gente é assim, né? Não tem o nome limpo, aí vai lá, subloca e coisa e tal, e paga um absurdo. Aí eles falaram, bom, então e se a gente conseguisse fechar com as locadoras uma parceria? Na época o mercado só tinha a Localiza, a Unidas e a Movida. Só tinha essas 3 locadoras no mercado nessa época. E aí a Uber falou, e se a gente procurar essas locadoras e fechar uma parceria? Para quem tem interesse em comprar o carro, a gente também pode fechar uma parceria com a Acreditas, para vocês comprarem o carro financiado pela Acreditas. Interessa isso para vocês? Todos os motoristas estavam na sala. Todos, inclusive eu. Interessa sim. Se conseguir um valor legal, que fica bom para todo mundo, a gente quer muito isso. Aí a Uber foi lá, procurou as locadoras, propôs a parceria e começou a parceria, tá? Quando começou essa parceria, como é que funcionava? O desconto, no caso da Localiza, era feito semanal, como é hoje, até hoje, era feito semanal lá no seu aplicativo.
Funciona exatamente como a Zarp funciona hoje, porque a Zarp era a Localiza lá atrás. É que o que aconteceu? A Localiza, depois de um certo tempo, quando você ia alugar, deixa eu voltar um pouquinho, quando você ia alugar um carro na Localiza, era sempre carro novo, sempre carro zero, tá? Só que depois de uns 2, 3, acho que uns 3 anos funcionando, alugando para motorista de aplicativo, a empresa Localiza percebeu que os motoristas de aplicativo moía demais os carros. Eles acabavam com os carros, entregavam os carros. Teve uma vez, eu fui pegar um carro na Localiza, cara, o cara botou água no tanque de combustível do carro para entregar o carro com o tanque cheio, porque você tinha que entregar com o tanque cheio, você pegava o tanque cheio e entregava o tanque cheio. O cara teve a moral de botar água. Eu já vi motorista roubar pneu, roubar estepe, roubar roda de carro de locadora. Por conta disso, o que a Localiza fez? Ela escanteou o motorista de aplicativo. Ela criou a Zarp, uma locadora só para motorista de aplicativo. E vendeu essa ideia para todo mundo de que a Zarp foi criada com exclusividade de motorista de aplicativo. Mas por quê? Para os caras pararem de detonar os carros que a Localiza alugava, porque ela alugava tanto para motorista de aplicativo quanto para particular. Então, para os caras pararem de destruir os carros, eles foram lá e criaram a Zarp, tá? A Movida não fez isso. A Movida, ela fazia o quê? Ela sempre foi pagamento mensal, né? E a diferença é que ela fazia uma cobrança menor no valor da locação para o motorista de aplicativo. E ela mantém trabalhando assim até hoje. A Unidas sempre foi a mais cara das três, tá? Porém, isso a Unidas mantém, eu não sei se ainda hoje, porque me disseram esses dias atrás que a Unidas não aluga mais para motorista de aplicativo. Mas antigamente eles alugavam, e eu cheguei a alugar pela Unidas, já aluguei pelas 3 locadoras, né? Zarp, 4, né? Localiza, depois Zarp, Unidas e Movida. Já aluguei pelas 4 locadoras. E, assim, a Unidas sempre entrega um carro novo, limpo e muito inteiro. Mas é mais cara que as outras, tá? Não tem a exigência do nome limpo na Unidas. Você precisa ter apenas, pelo menos na época que eu aluguei, você precisava ter apenas um cartão de crédito que comportasse o valor da locação, tá? Mas não tinha exigência do nome. Por último, a Unidas mudou. Você fazia tudo no cartão de crédito. Depois passou a ser uma parte em dinheiro. Você podia pagar a locação em dinheiro e só o calção no cartão de crédito. Facilitou ainda mais, tá? Hoje em dia dizem, eu não sei se é verdade, eu ainda preciso me informar. Na verdade, o certo seria eu me informar antes de fazer esse vídeo, mas enfim. Hoje em dia dizem que a Unidas não aluga mais para motorista de aplicativo. E eu entendo. Porque o que acontece? A Unidas no começo, quando ela alugava, se você tivesse algum acidente, batesse o carro, eles trocavam o carro. Te cobravam lá a franquia, você podia parcelar essa franquia até em 10 vezes, pegava o carro e ia trabalhar. Depois de uns anos de experiência atendendo motoristas de aplicativo, a Unidas decidiu parar com isso. Então, o que eles faziam? Você batia o carro, você pagava a franquia e ficava bloqueado na Unidas. Você não podia mais alugar com a Unidas. Por quê? Mesmo problema que teve a Localiza. Os motoristas, sem responsabilidade nenhuma, com o carro da locadora, e dando prejuízo pra caramba, tá? Então hoje parece que a Unidas nem aluga mais para motorista, foi o que me disseram, eu não tenho certeza disso. Movida, cartãozinho, sempre foi assim, tá? Paga o cartãozinho lá, calção, no cartão de crédito, pode ser seu, pode ser de terceiro, e paga a mensalidade antecipada, tá? Tem que ter o nome limpo, senão você não aluga na Movida, tem que ter o nome limpo, beleza? Basicamente é isso. Era assim que funcionava. Então, inicialmente, esse lance de parceria com locadora foi uma ideia da Uber, que foi apoiada pelos motoristas para que a gente tivesse mais facilidade de alugar, acessibilidade, tá? Isso também fez com que ficasse muito fácil. Hoje em dia a coisa mais fácil é alugar um carro para fazer aplicativo, tá? A coisa mais fácil que tem. Eu até posso fazer um vídeo aqui sobre locadoras. Eu mesmo já aluguei, cara, em várias locadoras. Eu aluguei uma época, acho que foi 2021. Não, mudei pra cá em 21, foi 2021. Eu alugava numa locadora chamava, Locus, tá? E como é que era o esquema da Locus? A Locus, ela tinha em São Paulo e Porto Alegre. E ela
fechou em São Paulo, foi para Porto Alegre e eu acho que nem tem mais a locadora. Mas qual era o esquema da Locus? A Locus ela tinha um esquema que era assim: se você não tivesse o calção, eles parcelavam o calção na sua semanal. Então você não dava nada para pegar o carro, você só pegava o carro. A única coisa é que ele não vinha com o tanque cheio. Você pegava o carro no estado que estava, e aí você lavava, você enchia o tanque, você ajeitava o carro para você trabalhar. E você pagava semanalmente o valor da locação mais a parcela do calção. Tá? Geralmente essa parcela do calção eram 7 semanas que você pagava, depois passava a ser só a parcela da locação normal. Tá? Então assim, também a Locus foi uma locadora muito legal que eu trabalhei, zero dor de cabeça. Eles alugavam na época carro com kit gás, era um pouquinho mais caro porque era gás, mas eu nunca peguei carro com kit gás, né? O que era legal da Locus era que só carro sedã, não alugava, você não pegava carro hatch, você só pegava carro sedã, e todos entravam no Comfort. Então, cara, era sensacional. Aluguei numa locadora chamada Alemão, fica em Guarulhos, essa eu acho que existe até hoje. Você dava a calção, pagava semanal, como as outras. Cara, aluguei na Movie Partners, que era uma locadora que depois virou a Locus, né? Mas antes era Movie Partners, e a Movie ela tinha uma diferença que era o seguinte: a Movie você se cadastrava para alugar o carro, e aí você tinha um curso lá dentro da Movie para você trabalhar com o aplicativo. Então eles te explicavam todas as manhas, macetes, funcionamento do aplicativo, coisa e tal. Então era muito difícil você não conseguir fazer o resultado, tá? Era muito difícil você não conseguir fazer a grana para pagar o aluguel, né? E eles só te davam o carro depois que você fazia esse curso, tá? Que era assim. Então você tinha nessa época, olha que interessante, você tinha a própria empresa, no caso a Uber, dando um curso para o motorista, para ele saber trabalhar, explicando como funcionava o aplicativo, explicando como ele podia fazer, os melhores horários para ele trabalhar, explicando o funcionamento do algoritmo. Por isso que eu falo que toca de 15 em 15 minutos, porque eu aprendi isso lá com a Uber, tá? O funcionamento do algoritmo. Eles mesmos ensinaram isso pra gente lá no começo. E depois você vai alugar o carro numa locadora, que era na época parceira da Uber também, e lá eles têm um curso parecido com aquele, com alguns plus, né? Com algumas coisas a mais, para você conseguir ter resultado e conseguir pagar o carro. Então foi uma época muito interessante, onde o pessoal meio que investia mesmo, de alguma forma, no motorista, tá? Então te dava curso, te dava alguma qualificação para você entender, para você não entrar perdido, coisa e tal. Funcionou assim até 2021, quando chegou a pandemia. E depois da pandemia, as coisas meio que se perderam, sabe? Essas locadoras fecharam, né? A Locus foi para Porto Alegre. A Movie virou Locus, depois foi embora para Porto Alegre. A Uber não teve mais esse contato com o motorista que eles tinham, tá? Por quê? Porque, primeiro, ficou muito motorista, entrou motorista demais, o negócio cresceu demais e se perdeu a qualidade, tá? Então, assim, se hoje você aluga um carro em parceria com a locadora, foi porque um dia os motoristas, junto com a Uber, decidiram que ia ser assim, tá? Fizeram um acordo e falaram, vamos fazer. O que aconteceu com as locadoras com o tempo? Por que hoje é tão caro alugar um carro pela locadora? E é caro, eu reconheço que hoje é caro. Eu comecei pagando R$700, mas porque eu não alugava direto com a locadora, né? Eu tinha um intermediário no meio. Então, até enquanto estava 700, 750, eu não estava estranhando, porque eu já tinha pago isso daí lá atrás, em 2017. Mas hoje está muito caro, né? Quase R$1.000 um aluguel numa locadora semanal, para você andar com Fiat Mobi. Realmente está muito caro mesmo. Isso é culpa da Uber? Não, isso é culpa dos motoristas, tá? Se vocês tivessem noção da quantidade de carro batido, estourado, entregue de qualquer jeito, que as locadoras pegam, e depois eles precisam... Por exemplo, só aqui em Sorocaba, existem 3 oficinas gigantes, não são oficininhas não,
Empresas de funilaria gigantes, grandes, que você entra lá, tem 100, 200 carros lá dentro, tá? É o tamanho das funilarias. Que eu conheço são 3 que atendem as locadoras, tá? Que atendem a Zarp. As locadoras não, a Zarp. Só a Zarp é atendida aqui em Sorocaba, só aqui em Sorocaba, por 3 oficinas gigantes. Oficinas que você chega lá, tem 100, tem 200 carros lá dentro para fazer funilaria, tá? Na última locação minha pela Zarp, eu esqueci um objeto dentro do carro, tá? E esse carro, quando eu entreguei, eu tinha sofrido um sinistro desse carro, tá? Eu paguei a franquia, tudo, mas como aquele sinistro me desanimou bastante, eu resolvi entregar o carro. Paguei a franquia, entreguei o carro e beleza. E esqueci um objeto dentro do carro. Aí eu voltei no outro dia na locadora e falei, putz, esqueci. Foi o controle, na época meu prédio aqui, a garagem era com controle, hoje em dia é facial, mas na época era controle. E eu tinha esquecido o controle que abria o portão da garagem. Então eu voltei lá, falei, putz, esqueci o controle, não sei o que. Os caras, pô, já mandamos o carro pra funilaria. O endereço é tal, vai lá. Aí eu fui nessa funilaria. Cara, eu te juro, eu cheguei lá, até onde eu contei, que era carro da Zarp, tinha uns 30. Só naquela funilaria. Aí o cara falou pra mim, não, Zarp é o maior cliente que a gente tem, pô, vem carro todo dia. Fora isso, tinha mais 2 ou 3 funilarias que o pessoal falou que, lá na Zarp mesmo, o pessoal falou, tem que ver em qual que tá, que eram 3 funilarias que atendiam. Então assim, gente, o que eles gastam para manter a operação girando é muito alto, por quê? Por causa da irresponsabilidade de quem aluga o carro, que não cuida do carro, não limpa o carro, bate os carros, põe qualquer combustível no tanque do carro, porque isso também prejudica o carro. Então, se você é aquele motorista que gosta de procurar combustível baratinho, cara, evita isso, tenta pôr um combustível com mais qualidade. Dá para você encontrar preço bom e qualidade, porque vai prejudicando o motor do seu carro, suas velas vão embora mais cedo, os bicos do seu carro vão entupir, entendeu? Então, tem que tomar todos esses cuidados. E com o carro alugado, ninguém nem esquenta com isso. Isso vai se refletir no preço, que depois vai ficar cada vez mais caro, tá? Fora as taxas, né, que são aplicadas pelo governo, fora o custo Brasil, que já está embutido nesse preço, ainda tem o custo da irresponsabilidade do locatário, tá bom? Então, essa é a história da parceria de locação da Uber, que depois a 99 foi lá e imitou, tá? Por que eu falei da Uber? Porque foi a primeira a fazer isso. A Uber foi a pioneira, tanto no Brasil com o aplicativo de carro particular, como a primeira a criar uma parceria para motorista poder alugar o carro, tá? Então, depois a 99 imitou, coisa e tal. A Cabify não chegou a imitar, porque a Cabify faliu, né? Foi embora do Brasil, faliu. Eu até vou uma hora contar sobre essa época da Cabify, algumas peculiaridades da Cabify que a Cabify tinha, tá bom? Bom, essa semana eu vou dedicar a isso, vídeos educativos sobre os aplicativos, a história dos aplicativos. O vídeo de amanhã eu vou falar sobre uma coisa muito interessante, uma outra curiosidade, que é como funcionava a 99 lá no começo, tá? Como que era a 99 lá no começo, lá em 2015, 2016, como é que era? Eu vou contar para você, eu sou cadastrado no aplicativo da 99 lá, desde o início, quando entrou o carro particular, porque inicialmente a 99 era táxi e era brasileira. Então eu vou contar para vocês a história da 99, para vocês entenderem como a 99 chegou, como está hoje, beleza? Então amanhã o vídeo vai ser sobre isso, a história da 99, como ela chegou a ser o que é hoje, beleza? Então é isso, meus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui, tchau.